Olá, olá, boa tarde para todos e todas. Ai meu Deus, o Instagram me mostrando umas coisas. Deixa eu ver aqui. Estamos chegando. Opa. E Peter já tá aqui. Já vou chamar Peter. A gente está aqui nessa série de lives, né? Pensando a sala de aula, que faz parte do conjunto de lives que eu tenho feito aqui durante esse mês de março, dentro do projeto Corpo Onda Ensinando a Ensinar. E são lives cujas temáticas elas estão relacionadas com o universo da docência em dança. Então, o assunto aqui é para conversar entre colegas de trabalho, entre professores e professoras de dança, para a gente poder falar sobre o nosso mercado profissional, sobre o nosso mercado de atuação e através de estratégias e de compreensões do nosso mercado e do nosso ofício, a gente conseguir pensar também em remuneração e em faturamento, com vistas a dobrar o nosso faturamento em um mês, através de uma série de estratégias que eu estou preparando, que estão se transformando num curso online. E aí, como é uma conversa bastante vasta, complexa, muito cheia de detalhes, né, muito cheia de especificidades, nada melhor do que bater um papo com colegas de trabalho, com profissionais da área que também estão construindo esse mercado que é super ativo no nosso país. E aí, para abrir alas, né, para abrir as portas e os caminhos dessa conversa, eu chamei aqui o Peter Labrati, que é um amigo, um colega, um parceiro muito querido, para a gente poder trocar uma ideia sobre como criar metodologia para a sala de aula. Então, essa live ela vai ficar gravada, mas se você sabe de alguém que pode assistir ela ao vivo com a gente, aqui embaixo na sua tela, no canto direito, tem um aviãozinho. Você clica nesse aviãozinho e pode enviar para outras pessoas participarem dessa conversa com a gente. E aí, enquanto você faz isso, eu vou chamar o Peter, então, para poder entrar aqui e a gente bater esse papo junto. Então, vou mandar o convite para Peter. Esperar ele entrar. Salve para todo mundo que está passando por aí. Opa, peraí. Entrou. Ei, querida! E aí, tudo Tá bem? me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem, você tá me ouvindo? Tá Sim, rolando. maravilha. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Se eu consigo melhorar a coisa. Para mim ficou mais claro agora. Ó, Peter, hoje tudo pode acontecer, porque tem um pessoal aqui, parede com parede aqui daqui de casa, que resolveu bater uns pregos, viu? Uns pregos a mais. Então, se começar Faz a dar muito parte. barulho, você me fala que eu vou fechar o meu microfone para deixar você falar sem interferência, tá? Tá bom, querido. Olha só, para a gente poder começar, eu já quero começar de cara agradecendo publicamente, né? Que a gente agradece nos inbox, nas mensagens, mas agradecer publicamente é bom também, né? Obrigada por você ter topado mais uma vez, né? Mais um convite. Fico super feliz mesmo e honrada assim, de poder contar com você nessas modas que eu vou criando por aí. Porque você é uma referência mesmo, assim, profissional para cara que eu acompanho desde que eu Ah, era muito pequena. Então, para mim é uma alegria, uma honra, assim, sabe? Poder ser sua colega de trabalho, poder ser sua amiga, assim. Fico feliz demais, de verdade, viu? Obrigada. imagina, eu que agradeço e assim, parabenizo pela iniciativa, né? Eu acho que os temas que você está levantando, eles precisam muito que a gente discuta entre nós, né? Porque temos batalhas importantes pela frente. Não, é assunto, é mais E um que é assunto eu que acho me que essa esgota. é uma das ações que podem, né, tipo, abrir. É, Não, obrigado. Também, gratidão. obrigada demais. Uai, bem-vindo, né? Bem-vindo mais uma vez na casa. Aí, só para dar uma contextualizadinha, assim, né? Eu aqui, né, minhas colas, né?
A ideia da gente conversar hoje, então, sobre dicas sobre metodologia de trabalho. Como que a gente pode construir uma metodologia de dança para ser aplicada nas nossas aulas, né? Já que a gente está conversando entre professores de dança, então a gente está focando muito na sala de aula. E esses termos, né, esses nomes, metodologia, procedimento metodológico, didática, pedagogia, recursos adaptativos, isso são nomes que eles são comuns, né? A gente ouve eles o tempo inteiro na nossa profissão, mas não necessariamente a gente sabe lidar bem com eles, sabe separar uma coisa da outra, que a gente vai ver que alguns desses nomes, em determinado contexto, eles vão se cruzar, eles vão se misturar, mas em outros não, né? É possível olhar para eles de maneira bem específica e detalhada. E mais do que isso, como que a gente pode utilizar desses recursos, dessas ferramentas, para a gente otimizar o nosso trabalho, né? Nosso trabalho ele é tão diverso e infinito que às vezes a gente se perde no meio de tantas possibilidades. Então, ter certos procedimentos, né? Assim, acessar essas ferramentas, às vezes, pode ajudar a gente a não ficar tão solto, assim, mas realmente apostar no objetivo, vai lá, aplica, avalia, fez isso. Se não for, muda a estratégia, mas você tem parâmetro, é mais nesse sentido. Tem parâmetro, né? Eu sei de onde que eu parti, para onde que eu estou indo, e aí eu vou saber avaliar se está funcionando. Né? Eu acho que esses recursos, eles me interessam muito nesse sentido, né? Não é para te aprisionar e te limitar, mas pelo contrário, para te orientar e a partir daí você realmente potencializar, né, tudo que a sala de aula pode oferecer para a gente, que a gente sabe que oferece, né? Então, eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso, assim, né? Pensando em metodologia, né, de dança, né, para sala de aula. Quando você vai montar, né, uma aula de dança sua e você tem feito conteúdos que são bastante potentes no seu perfil, daqui a pouco a gente vai falar disso. Como que você pensa a metodologia dentro das suas aulas? Eu queria que você conversasse um pouquinho e aí abrindo, né, essa conversa, fazendo a sua apresentação para se tiver alguém aqui que não te conhece, que eu acho difícil, ficar orientado nesse papo. Obrigada. Maravilha! Então, vou falar bem breve, porque eu sou natural de Porto Alegre, eu comecei a dançar num circuito mais de jazz, na época, em 1989. E, na época, nós não tínhamos ainda uma graduação em dança, né? As graduações em dança que existiam na época era, se não me engano, a gente tinha na Bahia e em Campinas, se não me engano. Eu não Acho sei que se Campinas Campinas tinha nos eu anos acho que 80, Campinas veio depois, né? Mas a gente tinha só Bahia. Então, o que mais próximo tínhamos como opção era a educação física. Eu, então, entrei no curso de educação física para me aprimorar, né? E também nesse lugar de que muitos colegas nossos tiveram, que era essa conexão entre o artista trabalhando como artista e tendo que também se desdobrar como professor como forma de sustentabilidade, digamos assim, né? Então, eu fiz 2 anos de educação física. Quando chegou 18 anos, eu peguei minha mochila e fui para São Paulo, que eu queria dançar no Raça, conhecer a Roseli Rodrigues e tal, né? Ter essa experiência. E fui, digamos, passando aí por vários percursos, passei pelo Cisne Negro, fiquei um tempo no Cisne Negro, que foi importante, né? Questão da técnica clássica na época, que tem uma metodologia Royal muito forte, até chegar no Grupo Corpo, que aí cheguei aqui, em Belo Horizonte, fiquei durante 8 anos no Grupo Corpo, aí fiquei em um período, assim, meio... Não gosto da palavra independente, que também é outro assunto, que a gente não é outro assunto independente para a de gente nada. discutir total. É outro assunto.
né? Pode ser uma E assim, live. entre aspas, fiquei meio solto ali, né? Sem um vínculo com alguma companhia. E aí, quando vem, teve um momento lá que Sônia Mota começou a dirigir a Companhia do Palácio das Artes, e aí eu entrei naquela gestão, que foi extremamente importante para aquela companhia, porque a gente fez diversos Coisas experimentos lindas. de espaços, né, assim, diferente daquele lugar da Caixa Preta. E aí essa experiência me levou, então, para pensar conexões possíveis nas artes visuais. Fui para Guinhar, para entender que lugar é esse da instalação, da performance e tal, né? E aí estou agora aqui fazendo uma pós de dança, uma pós online, que é da FURB, que chama Linguagens e Poéticas da Dança, que está, de novo, num momento muito bacana e potente de ampliar, né, essas informações. Vamos voltar, então, a respeito da metodologia. Eu fiquei pensando muito, a partir do seu roteiro, né, quando você traz a questão da bússola. E aí eu comecei a viajar numa imagem que é muito comum, assim, nos tempos nossos, assim, por exemplo, que é usar o roteiro ou o roteiro da aula de dança como realmente um roteiro, né? Você faz um mapeamento de onde você está para onde você quer chegar, mas esse onde você quer chegar também, calma, né? Para a gente não chegar naquele lugar de resultado, mas sim chegar num lugar possível que, como que eu posso explicar? Que envolva a gente pensar no contexto e no desejo do aluno, ou dos alunos, né? Se é Um grupo, né? E assim, a forma como você faz esse trajeto é sem usar a Alexia. É deixar a Alexia calada, entre aspas, porque nesse percurso vai rolar muita coisa. Ela pode até nos ajudar a dizer que tem um engarrafamento na rua tal. Ou, né, assim, muita coisa pode acontecer nesse percurso. Então, eu penso nessa metodologia ou nesse percurso, né, que a gente vai construir. É claro que precisa ter uma trajetória assim construída, mas ele também precisa ter janelas de respiro para poder acolher o que acontece no caminho. Eu penso muito parecido. Dentro dessas duas imagens que você traz, assim, do mapa e da Alexia, eu gosto muito porque é isso, né? Tipo assim, você tem um caminho, você tem um trajeto possível e pode ser que tenha um engarrafamento a 500 metros. A decisão de passar pelo engarrafamento a 500 metros continua sendo sua e não da Alexia. Então, você é informado e a partir daquilo você pode decidir. Ah, então tá, não, tô de boa, tô com tempo hoje, eu posso pegar esse engarrafamento, vamos ver o que que dá. Ah, não, eu preciso mudar minha rota, então eu vou aumentar em 1 quilômetro o meu trajeto, mas no fim das contas vai ser melhor para mim. Isso ajuda nas tomadas de decisão para a construção da experiência, né? Não para o Sim, objetivo como resultado, mas para a construção da experiência. É exatamente. a possibilidade posta. Ó, a partir disso que está dado, eu posso fazer 10 coisas diferentes, né? Exatamente. Então, é ter essa noção desse roteiro possível e, ao mesmo tempo, ter também essas outras possibilidades, que, na verdade, não é um roteiro, mas é um roteiro com várias ramificações que possam contemplar ou não. A gente pode até pensar em prever possíveis, como é que chama? Problemas no caminho, né?
mas tem muita coisa que não é possível prever, porque depende, a gente está falando de relações humanas, então, às vezes o aluno, naquele dia, determinado dia, ele traz uma questão extremamente séria, importante. Como é que eu trabalho com essa escuta de poder acolher alguma situação específica da vida dele e como que eu posso contribuir com os conteúdos. Então, assim, aí é pensar também que os conteúdos de dança eles estão a serviço de algo que é muito mais amplo, que possa... Como que esse conteúdo de dança pode realmente servir a questão da funcionalidade na vida da pessoa, sabe? Gerar uma transformação. Eu gosto de pensar nessa ideia da transformação, né? Uma Alguma, né? Porque às vezes eu transformação falo isso, as maior. pessoas pensam que é algo integral, geral, e não é. É alguma. Nesse sentido que eu acho muito interessante isso que você fala, que me fica, eu fico ligando com um pouco como eu entendo essa coisa da metodologia, né? Então, pegando dentro disso que você está falando, a metodologia é o como, ela é o como, né? Quer dizer, você tem ali, hoje eu estou trabalhando uma aula de dança contemporânea para pessoas adultas, não tem um nível específico, se é iniciante, intermediário, avançado ou profissional, é mesclado. E eu quero trabalhar nessa aula, eu vou trabalhar escuta, escuta ampliada. O que é isso? Então você tem o objetivo da sua aula e aí a metodologia seria o como, né? Então, como que eu vou trabalhar isso que é o objetivo da aula para esse contexto que está dado, né? Então, eu posso usar o recurso da música, eu posso, a gente vai ficar sentado numa roda e quem se sentir confortável pode falar, pode usar o corpo de outras formas, né? Então, né, a metodologia, para mim, ela viria mais ou menos nesse lugar, assim, né? Então tá, talvez eu tenha que voltar um passo antes, né? E eu entender o que que eu quero fazer nessa aula, para eu entender, né? Olha lá, Alexia, de novo, né? Tem um engarrafamento, então eu preciso entender o que eu quero fazer diante disso, né? Eu vou nesse engarrafamento, vou buscar outras rotas, né? Ou eu nem saio de casa. O que que seria isso dentro de uma aula de dança, né? É mais ou menos por aí que você está querendo dizer? Sim, com certeza. Eu acho que como você falou, tem um roteiro, tem possíveis estratégias, mas como é que eu posso explicar? O acontecimento dessa trajetória, ele é dinâmico, né? Ele é muito dinâmico, porque às vezes pode ser que algum, digamos, como você falou lá no seu roteiro, você escolhe um recurso didático para trabalhar determinada coisa e às vezes aquilo não vai reverberar com aquela pessoa específica que está na sua aula. Então, como que você também fica atento para transformar esse recurso didático ou mudar ele de forma que a gente não perca a qualidade da informação, sabe? É no acontecimento. Total, para não perder qualidade de informação, para não deixar de construir um espaço que seja seguro para os nossos alunos, para a gente, que seja confortável, que seja convidativo, né? Se a gente está entendendo que a gente está atuando como professores, que tem essa pegada, né, muito mais humanista, né? Essa pegada, vou dizer que talvez em outros termos mais freiriana nesse sentido, né? De ser uma coisa mais democrática, mais horizontalizada, mais do compartilhamento e menos da transmissão. Então, né, Sim. criar esse ambiente, né, que seja onde eu me sinta seguro, confortável, convidado a fazer parte dele, é fundamental. E aí acho que a gente como professores e professores, acho que cabe mesmo muito esse lugar dessa escuta, ou seja, eu chego preparado para o lugar, mas estar preparado significa, inclusive, estar preparado para ter que mudar o plano Exatamente. inicial
Se a situação me determinar isso, né? Quer dizer, eu vim toda É, pensei, tem o meu objetivo de trabalhar a escuta, então para trabalhar a escuta eu vou usar 5 estilos musicais diferentes ou 5 estímulos sonoros diferentes. Um vai ser uma música, o outro vai ser um áudio de um vídeo, o outro vai ser alguém falando, o outro vai ser o silêncio, não sei. E de repente você entende que aquilo não está fazendo o menor sentido para aquele grupo de pessoas que está ali, a coisa não, a experiência não está sendo construída, né? Porque não tem a ver com concordar, não concordar, gostar ou não gostar. Acho que tem a ver com o lugar da experiência. E aí, o que que eu faço diante disso, né? Então, né? O que a gente, como professor, lançando mão desses recursos, dessas ferramentas, a gente pode fazer para que esse lugar de experiência ele continue acontecendo, né? Até dar o fim da aula, né? Como que você lida com isso, por exemplo, na sua sala de aula? Com certeza isso já aconteceu muitas vezes. Em geral, o que que você faz? então, eu procuro manter essa observação muito atenta sobre como é que esses alunos estão interpretando as informações, como que eles estão administrando corporalmente. Isso, é ótimo. E é esse lugar que eu estou falando de que é ativo, né? Que é assim, então, às vezes acontece determinadas aulas onde apenas 20% da informação foi consolidada corporalmente. Então aí, cara, eu fico à noite pensando, cara, como é que eu vou, né? Como que eu vou, que estratégia eu vou criar para conseguir acionar essa nova informação de forma que a gente consiga ter uma amplitude daquela informação. E aí também é isso que eu estou falando do acaso, por exemplo. Teve uma vez que eu tinha planejado uma coisa que eu estou trabalhando, que é a relação da coluna, a percepção do movimento da coluna, pensando em 4 pontos específicos, que é o topo da cabeça, o externo, o umbigo e o quadril, né? E aí eu trouxe uma imagem, enfim, o tema da aula era isso. E aí uma das minhas alunas chegou com muita dor, por exemplo, que estava fazendo home office. Aí eu falei, você está com problema, então vamos fazer. Peguei a cadeira, já mudei tudo, na hora. Peguei a cadeira e aí comecei a trabalhar essa percepção que a gente trabalha no gyro, né? Da pressão dos pés, da conexão do isquio, e aí como que você faz. E aí fui fazendo várias coisas. Eu estava trabalhando meu objetivo, que era esse alinhamento da coluna, só que com criei um outro caminho ali a partir do que estava se apresentando como um, digamos, problema do meu aluno, né? Assim, e foi proveitoso para ela e para os outros também, né? Que começaram a pensar, nossa, eu nunca pensei isso, olha como é importante, sabe? Então essa conexão também de como que um conteúdo específico pode, né? Não, e eu acho. E, Pode ir, que depois eu quero comer. e eu acho também que uma coisa que você falou da questão do Paulo Freire e tal, desse tipo de educação mais humanista, uma referência que é muito importante para a gente, eu acho que é o trabalho da Isabel Marques, É. que é Mudança no Contexto. Eu tive contato com os livros dela muitos anos atrás e agora tive privilégio, digamos assim, de me aprofundar um pouco nesse lugar, sobre a questão do contexto. Hoje em dia, para mim, é muito complicado quando alguém pede para eu fazer um plano de aula. Tipo, faz um plano de aula aí. E aí não fala, não fala.
É só fazer um plano de aula. Joga, faça esse documento aí. Tá, meu bem, mas assim, plano de aula, quem são as pessoas? Quem são as pessoas? A gente faz, né? A gente faz. Se quiser uma coisa Mas, generalista, a gente faz. 10 minutos. mas é estranho, sabe? Eu já fico meio desconfortável porque a gente vai cair naquele lugar do conteudismo, né? Do conteudismo e da. E aí eu acho importante, assim, quando, né, assim, quando é dentro de uma escola ou dentro de. Normalmente as primeiras aulas eu gosto de estruturar atividades que possam me trazer dados para eu conseguir fazer um mapeamento desse contexto. Então, Quem são essas pessoas que estão aqui, né? Que corpo é esse, né? sim, porque o objetivo acaba sendo outro, no sentido não focado num conteúdo específico ou numa informação específica, mas assim, trabalhar atividades relacionais, né, de experimentação, para saber qual que é o repertório daquelas pessoas, quais são os problemas, como que é a vida delas, como que elas se relacionam, como que elas falam sobre os próprios problemas. Isso tudo é elemento. Então, a dança no contexto ela é muito importante assim, para a gente Uma pensar. fala que conecta muito com o que Klaus Viana falava, né, gente? Por trás do bailarino tem um ser humano, né? Então não dá pra Sim, gente achar que é uma maquininha. Não dá, né? Hoje em dia não dá mais. Eu acho que assim, que dá. Mas é porque a gente está falando aqui, né, entre profissionais que têm uma visão de dança e uma visão de corpo, como a dança como sendo de fato uma área de conhecimento, né? Como sendo uma das formas que existem no mundo da gente poder se construir enquanto sujeito, da gente poder pensar a nossa, o nosso contexto, acho que do mais pessoal, mais íntimo até pensar mundo, né? Como é que a gente vai do universo particular para o universo coletivo? Que coletividade é essa que a gente quer construir? Né? Que espaços são esses de atuação e de trânsito que a gente quer construir isso a partir da dança? Então, eu acho que né, dentro dessa visão não dá, existem outras. Em outras, sim. Mas aí a gente também, né, falando muito dentro desse lugar, que é o lugar onde a gente consegue trabalhar de maneira mais honesta e inteira, né? E aí, te sim, escutando, foi muito interessante, porque através do seu exemplo, né, assim, você foi descrevendo como que geralmente você trabalha, né, uma possibilidade sua de atuação, que a gente sabe que isso não é enrijecido, foi me trazendo informações do seguinte sentido. Não tem como a gente entregar o nosso melhor para o nosso alunado se a gente não entende o que é que a gente está fazendo aqui. Ou, em outras palavras, o que é ser um professor, uma professora de dança. Em 2022, não é ensinar a decorar passo. Tem mais camadas, tem mais coisas aí, né, que pensar esse tipo de professor, né, esse perfil de professor, que é o perfil que a gente flerta com ele, que a gente se desenvolve nele, precisa ser muito mais do que ensinar a pessoa a decorar passo e a dançar na música. O tal da dançar na música, eu adoro essa expressão, para não falar o contrário. Então, me pareceu interessante. A gente precisa entender o que é essa profissão, né? O que é ser esse profissional. Quem sou eu dentro dessa profissão? Porque se a gente pega, né, só para fazer uma analogia básica, se a gente pega a área de direito, tem advogado que vai atuar em áreas específicas. Recentemente, isso aconteceu comigo. Eu precisava de um advogado trabalhista e aí eu entrei em contato com duas pessoas conhecidas que são advogados. Eu falei, olha, eu tô com esse pepino aqui, vocês me ajudam a resolver? Eles falaram, opa, não, porque a minha área é civil e o outro, a minha área é criminal. Então, quem é da área trabalhista
via de regra, não vai entender as especificidades da área criminal. Então, não sou eu essa pessoa, embora eu tenha a titulação de advogado. Você tem que preocupar. Falei, cara, na dança é a mesma coisa. Como que eu não dei conta, né, de fazer essa leitura rápida? Assim, é óbvio que é diferente. Né? Então, se eu estou no contexto trabalhista, não adianta eu conversar com um profissional da área civil, né? Se eu Água, sou, né? né? Se eu sou um professor humanista, não adianta eu trabalhar numa instituição tradicional. Alguma coisa vai chegar num momento ali que vai chocar. Não, dali não vai passar, né? Então, isso, eu te escutando falar, me pareceu fundamental. E esse entendimento, porque você foi mesclando isso na sua fala, não sei nem se você percebeu. Esse entendimento do tipo de profissional que eu estou, que eu quero me construir como, né? A gente também pensa nessas coisas do devir, né? Se a gente entende que a gente não está pronto, a gente está no gerúndio, no indo, no fazendo, no transformando. Sim. Essa noção, né? Essa situada, ela é que vai me ajudar a fazer as escolhas práticas quando eu estou na sala de aula. Então, assim, então, porque eu penso a dança dessa forma e porque eu me entendo como profissional dessa forma, é que eu escolho, por exemplo, trazendo a sua fala, trabalhar no lugar da escuta. Isso vai ser determinante para o meu trabalho. Sem ter isso, Sim. não consigo alcançar aquilo outro. Em outros contextos de dança, a gente sabe disso, não vão ter, por exemplo, né? São outras escolhas e outras estratégias, né? Então, só recapitulando para eu te devolver a palavra, que eu estou achando bom te ouvir, eu acho que está sendo legal da gente, né, entender, porque é óbvio, e o óbvio às vezes a gente esquece dele. E a gente vai só complexificando e esquece do óbvio. Então, o óbvio é entender o que que é ser um professor ou uma professora de dança. O que que compreende essa profissão. Nós estamos entendendo que dentro dessa linha de professores mais humanistas que a gente desconstruiu, então, essa é essa figura mais aberta, que pensa em outras estratégias, né? Que traz o aluno, ele é parte ativa mesmo e igual a nós dentro de uma sala de aula, né? Nesse sentido da construção do coletivo. E isso vai me trazer, então, informações muito preciosas sobre as decisões que eu vou tomar dentro da sala de aula, né? E aí, voltando para o tema da nossa conversa de hoje, então, como que você poderia, então, né, professor, de maneira didática, sugerir, né, sugerir uma forma de se pensar metodologia dentro de uma aula de dança para os nossos colegas e as nossas colegas que estão aqui nos assistindo? Para além disso que você já falou, tá? Acho que você já falou coisas muito precisas. Então, eu acho que é esse. Isso é o que faz sentido para mim, tá? Assim, primeiro de tudo, né? Assim, eu acho que é esse lugar de artista, professor e pesquisador que vai cavocando mesmo, sabe? Garimpando possibilidades outras, no sentido de que realmente não é esse devir que você falou, entende? Às vezes você precisa rever determinadas informações que a princípio parece que já estão, né, estabelecidas lá atrás, então o próprio ir lá atrás para rever isso e como você atualiza, né? Eu acho que é esse lugar de atividade, no lugar de pesquisador, professor, artista, que para mim é tudo junto também, sabe? Isso aí é uma outra discussão boa que a gente É poderia abrir. ótimo. Eu não vou abrir, porque assim, Eu tô eu achando que eu tive. vou fazer essa série de pensar na sala de aula só com você. Toda sexta-feira nós vamos encontrar aqui. Ah, querida, porque eu fico pensando muito a respeito, assim, né? Eu tive uma experiência na Guinhar, onde um dos motivos pelos quais eu escolhi a Guinhar era porque eu ia ter aulas com artistas.
Independente de o artista ter ou não a tal da licenciatura que hoje legitima, né? Entre aspas, legitima dentro de um processo, Digamos, enfim, não vamos profissional. entrar nesse detalhe, que legitima, digamos, a função de professor. E eu venho falando, venho observando a diferença que é esse lugar, o artista que tem essa vivência trabalhando com a educação. A coisa muda de figura de uma forma assim tremenda. E quando eu falo isso, não é assim, de forma alguma eu estou querendo desmerecer quem fez licenciatura, entende? Total. Ou quem não tem experiência artística. Eu acho que são lugares e lugares aí. Há lugares e há lugares. Sabe? E eu acho que assim, para mim faz muito sentido esse lugar de estar sempre com aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Que fica ali, tipo, eu sou muito inquieto como personalidade humana, eu tenho uma inquietude dentro do meu ser que não me deixa. Então, eu acho que a gente precisa estar nesse lugar, sabe? De formular pergunta, questionar o que, né, assim, o tempo inteiro. Não sei se eu respondi. Cara, Virginia Castrup, né? Virginia Castrup, ela é da psicologia cognitiva. É uma pesquisadora incrível e ela vai falar exatamente disso, né? Isso é o que ela chama de devir mestre, por exemplo, que é exatamente essa figura que inventa a si e inventa o mundo. E aí, qual que seria, né, qual que seria a coisa básica disso? É você fazer mais perguntas do que responder as que já existem. Você vai responder as que já existem, mas mais do que isso, né? Você vai continuar cavucando, né? Mas por que que isso está aqui, não ali, né? Quem foi que disse aqui, né? Mas será que não dá? Será que não pode, né? Será que não funciona, né? Essa figura, né? Esse é o professor em contexto de vir mestre, por exemplo, né? Isso foi a minha monografia. Eu sou essa professora, né? Que tem a experiência fora da universidade, dentro da universidade. Eu acho que eu entendo exatamente o que você está querendo dizer. Uma das coisas que era um medo que eu tinha de entrar na universidade era exatamente de deixar de ser artista. Falei, cara, que medo de deixar de ser artista, porque o que eu observava era que tinham muito mais colegas que transformavam tanto o fazer deles que eu considerava eles abandonando o fazer artístico. Assim, nossa, essas pessoas estão virando outra coisa, elas estão deixando de ser artista. Mas isso também tem muito a ver com o que eu entendi desse, né, do que é ser artista, o que é ser outra coisa. E aí, nesse lugar, eu me entendo um pouco mais da sua turma, assim. Eu adoro a universidade, mas eu não dou conta de dançar só com o meu cérebro, né? Eu Eu te preciso falando, das outras desculpa. células do meu corpo. Esses dias eu fui fazer aula e eu falei com a Vanessa, que eu falei, saudade que eu tava de suar porque eu mexi o corpo, não aguentava mais suar passivamente só porque é verão no Brasil, entendeu? Tem um lugar de construção de saber que é inerente desse corpo da cabeça aos pés, que isso é uma das coisas, por exemplo, que eu localizo dentro disso que a gente chama de artista. Você está falando disso? Eu lembrei de uma fala, não sei se você conhece a Ciane Fernandes, Ah, professora. amo, Hã? amo. Também. No ano passado, no meio da pandemia, teve um. Ah, eu acho que você estava, Pri.
aquele encontro grande em Brasília de práticas somáticas. Eu não sei se eu tava nessa, não, mas enfim. Não sei se Aquela você teve estava, muitas mas coisas da enfim. Rede Sola também. Às vezes pode ser isso que você tá misturando. Enfim, e aí ela trouxe uma fala muito interessante nesse seminário, que é esse lugar da não separação, que eu acho que se conecta muito com o que a Helena Katz vai chamar de corpo mídia, enfim, que é esse lugar da não separação entre a ação de ler, a ação de escrever e a ação de pesquisar corporalmente. Entende? Então não é assim, agora eu vou ler o texto de fulano. Agora eu vou fazer o fichamento de fulano. Agora eu vou escrever sobre. Agora eu vou fazer uma prática. Ela fala Tipo disso mesmo. assim, ela quer dizer, ela diz desse lugar que é o tempo inteiro atravessado por isso. É difícil, porque eu particularmente, eu tive assim, a minha formação, né, assim, em escola, ela foi feita nos moldes tradicionais, onde o aluno recebia conhecimento e não tinha esse espaço de pergunta e de crítica que eu fui desenvolvendo quando eu fui amadurecendo na vida, né? Então, assim, às vezes é meio complexo, só que a gente também tem uma galera aí, mais nova, que já tem esse lugar mais relacional em relação a como você se relaciona com as informações. Mas é muito, eu amei assim essa fala dela, sabe? Para a gente pensar esse lugar. Que é muito Acho que não tem. provocadora, né? De falar, gente, atenção, né? Será que é isso mesmo? Será que as coisas são tão separadas assim mesmo? Ou, né? Ou não? O que é esse estado de pesquisa, né? Dentro dos contextos da universidade, a Cassiane vai provocar a gente muito nisso, né? Como assim agora eu Sim, vou fazer pesquisa? sim. É um universo outro também, né? Assim, você fala assim, Eu aqui, ó, nesse online, com meu fundo de praia, sentado no chão, eu tô em estado de pesquisa, eu tô fazendo dança. Ela é maravilhosa nesse lugar para devolver ela é a gente, né, maravilhosa. tipo assim, cuidado para a gente não virar escravo do método, escravo da técnica, Sim, escravo da sim, tradição, né? Cuidado para a gente não começar a definir o que é arte, começar a definir o que é dança, nesse lugar que pode ser perigoso, porque ele mata a criatividade, que é a essência do lugar, né? Essência da arte. É esse estado criativo no sentido dessa curiosidade para com a vida, né? Curiosidade para com as coisas que me inclui, né? Porque também não é eu aqui tendo curiosidade com uma coisa que está lá do outro lado da rua. É aqui e é lá, é a espiral que eu falava no começo, né? a espiral, aham. A gente pensando a dança do contexto pessoal, contexto coletivo, né? Então eu acho que isso, se for um lado muito bom, aí, ó, estamos voltando para o começo, muito bom. Que eu acho que se por um lado pensar nesses recursos, né, nessas ferramentas, nessas possibilidades que a gente tem, que são muito próprias também da área da docência, como a gente está falando, né, nessa live de hoje, pensar uma metodologia para a aula. Se por um lado isso me orienta e pode me ajudar, pelo outro lado é importante que, estando em um contexto de arte, que a gente não se limite, não se prenda a isso, né? A Marta Grava que fala do uso da técnica como algo que te joga para frente, né? Sim. Vai, né? Não te aprisiona, não te engessa, como dizia Tuca Pinheiro. O Tuca, eu fiz uma entrevista com o Tuca sobre dramaturgia umas 2 semanas atrás, e eu adoro uma frase dele, vou trazer a frase dele para a nossa live, que é a questão ele fala, a arte não está no campo da exatidão. Ponto.
sabe? É a síntese da síntese, né? É um mestre, Total. pelo amor de Deus. Peter, e eu acho que assim, como a gente também está aqui, né? Só para, né, a gente vai e volta também de igual em tudo isso que a gente está falando aqui. Como a gente também está aqui nesse lugar, né, para poder conversar entre colegas de trabalho, e a gente sabe que tem muitas pessoas, né, que estão começando, ainda não entendem direito, né, ou não entendem no sentido de, às vezes ainda não tem mesmo a própria experiência profissional tão construída, assim, a ponto de, né, isso tudo que a gente está falando, às vezes, essa ficha cair mais rápido. Então, como que a gente também, como professores, né, talvez pode ser um pouquinho mais didático, né, para poder conversar com essas pessoas também. A gente já falou bastante sobre como que é pensada e como que é colocada em prática essa metodologia. E aí acho que uma coisa que é legal a gente falar um pouquinho agora é entender a diferença entre metodologia e recurso metodológico, né? Que às vezes a gente está pensando numa coisa, mas está fazendo outra. E em alguns momentos elas vão se cruzar, elas vão se mesclar, mas será que a gente consegue, às vezes, né, colocar um pouquinho dentro desses exemplos muito práticos mesmo, diferenciar um pouco? Eu acho que eu consigo até trazer algumas colocações, assim, algumas sugestões de como eu venho trabalhando recurso metodológico, né? Então, se a gente falou aqui, se a gente está considerando que a metodologia é o como, né? É o como eu vou fazer aquela aula lá, que eu já tenho ela planejada, né? A gente usou como exemplo a aula de dança contemporânea para um público adulto, onde eu vou trabalhar a escuta. A turma é mesclada, tem de iniciantes a profissionais, e eu quero trabalhar a escuta. Esse é o endereço, né? É o objetivo da aula e é o contexto dado. Como que eu vou fazer isso? Então, a gente falou que existem algumas possibilidades. A gente pode trabalhar através de diferentes estímulos sonoros. Agora, quais estímulos sonoros e em que momento eles entram na aula? Aí a gente está falando de recurso metodológico. Por quê? A gente pode trabalhar com a mesma metodologia, eu e você, que seria o uso de estímulos sonoros numa aula de dança contemporânea para adultos de nível mesclado. Agora, como as escolhas que você vai fazer para trabalhar com estímulo sonoro para essa turma não necessariamente são as mesmas das minhas. E isso tem a Sim. ver com a sua formação, isso tem a ver com a sua visão de dança, isso tem a ver também com o contexto onde você está. Pode ser que você esteja trabalhando, né? Por exemplo, a gente acabou de falar com um público de universidade, mas não necessariamente você quer usar uma linguagem e uma postura formal. Às vezes você vai fazer o contrário, como a Ciane faz, né? Você vai provocar esse lugar que está dado como lugar formal para a gente pensar o que é isso que a gente está chamando de formal, de educado, de elegante, de pode, né? Então, o como, né? O como dentro do como, né? As escolhas a partir do como é que vão ser os recursos metodológicos. Porque, por exemplo, eu posso escolher na dança do ventre, isso é muito comum. As danças do continente africano e do Oriente Médio é muito comum. Você tem o uso da música em praticamente todos os estilos, as modalidades, isso é trabalhado junto. E, mais do que isso, em geral, é com música ao vivo. Então, eu vou trazer um bando de música para tocar nessa aula? Ou eu vou usar música mecânica? Se eu vou usar música mecânica, qual? É uma música já pronta ou eu vou usar um sintetizador e eu vou criar na hora? Isso é da ordem metodológica. Sim. E dentro desse trabalho que você está falando, cabe infinitas possibilidades, para usar uma expressão da Joelma, né? Cabe infinitas possibilidades, porque
Você Bonito. não só pode, como vai, trazer algumas coisas já prontas para sua aula, mas você precisa ter ar para que essa escuta aconteça. Principalmente se o objetivo da aula é esse. Sim. Eu estou lembrando aqui de uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás. Quando eu estava no Corpo, no Grupo Corpo, a gente tinha uma parte das atividades da companhia, quando a gente viajava para os Estados Unidos, eram masterclasses que a gente tinha que dar sobre o repertório da companhia, porque a maior parte das turnês, elas aconteciam dentro de teatros que eram vinculados a universidades, e os departamentos de dança solicitavam, digamos assim, alguma atividade extra, né, assim, para além do espetáculo. E aí eu lembro que isso foi 2000 e pouco, tal. Era eu e o Edson Bezerra que a gente conduzia essas aulas, né? Então, aí você ficou falando dessa coisa do recurso didático. Eu lembro que a gente teve muita dificuldade em algumas aulas, que eu acho que que a dificuldade está no lugar do cultural, sabe? Porque a gente tinha que trabalhar a musicalidade, né? Rodrigo Pederneiros, quando a gente pensa na linguagem coreográfica do Rodrigo Pederneiros, é musicalidade total. Então, e aí tem também essa característica que é dessa bacia solta, né? Que reverbera pelo corpo todo e tal. E eu lembro que a gente fez uma aula com o passo a passo construído e tal. No primeiro momento, a gente fez aquele aquecimento, digamos, das articulações, né? O que chama de isolamento articular. Então, a gente soltou o quadril deles para eles entenderem e tal. Fizemos aquele percursinho, assim, bem simples e básico. E estava tudo certo. Eles sabiam mover o quadril e tal, não sei o quê. Só que quando foi chegar na coreografia, Nossa, Deus, eu já sei. era um movimento de 21 que a gente fazia tipo um rondejão, assim, a gente acionava a bacia pelo desenrolar do pé, assim, além de toda aquela ondulação. E o negócio não saía de jeito nenhum, a gente repetia, a gente fazia muitas vezes, assim, né? Tentando, assim, o apelo visual, o próprio movimento. A gente explicava, não, você começa aqui, você vai e o negócio não andava. Faltou rezar para Deus, né? E o treino acontecia. O negócio não andava de jeito nenhum. E aí eu fiquei com aquilo, falei, assim, terminei a aula, assim, completamente frustrado, tipo assim, foi um horror. Foi um horror, que horror, me sentindo o pior professor do mundo. Mas fiquei com aquilo. E aí lembrei, foi quando eu entrei em contato com um livro do Eric Franklin. Não sei se você já ouviu falar, que é aquele das imagens para dança, de como você constrói, trabalhar com as imagens, né? E aí, dentro desse pensamento dele, eu fui tentando pensar, tipo, cara, que tipo de imagem que eu posso trazer para Isso. que eles pudessem. E aí veio a ideia, então, de pensar, gente, pensa que o seu pé é como se fosse um pincel. Porque eles estavam sacando que o movimento começava pela bacia, mas estava faltando eles entenderem a conexão de como o movimento que começa no pé reverbera até a bacia. Como é que sobe essa Kundalini, né? Tipo isso. Então, aí a gente começou então a trabalhar com essa coisa. Gente, pensa então que o movimento que está lá no pé é como se fosse um pincel, paintbrush, na época. Put your paintbrush lá.
E aí o negócio Ai, começou, gasta tudo que tem, né? eu falei, olha, não é que esse negócio Não é que funciona. tá Muito bom. legal. Que tem a ver com isso, sabe? Talvez esse Recurso recurso metodológico, é um recurso metodológico para a construção de imagens. É uma das coisas mais potentes que a gente tem na aula de dança. Perfeito. E é uma coisa que sempre se. Ou seja, olha só que legal, Beth. Isso é muito legal. Porque eu acho que isso diz muito, né, de onde que a gente está, que é essa área da arte, né? Então, rapidamente você foi para a construção de imagem, ou seja, você saiu daquele lugar óbvio e literal, né? E você foi buscar na construção imagética das pessoas uma possibilidade de se acionar aquele movimento. Em outro contexto, talvez você só teria conseguido ensinar isso se você falasse tecnicamente. No sim, sentido, mova o seu calcânio 15 graus à frente, porque tem hora que é isso que vai funcionar. que vai funcionar, total. Extensão de quadril, frente em cima, não sei o quê, com o joelho. Não era o caso. Não era o caso para uma masterclass. Sim, Para uma pessoa de outra cultura. sim, E isso é da ordem do recurso metodológico perfeito. Acho que foi um exemplo perfeito. E aí, acho que é legal entender isso, né? Eles estão ali dançando juntos, né? Metodologia e recurso metodológico estão ali dançando juntos, mas não é a mesma coisa. Elas trabalham em conjunto, é um trabalho de equipe, uma também não vai funcionar serviço, sem a outra, sim, mas entender que são coisas diferentes pode ajudar muito isso, né? No êxito da aula, né? Como que eu continuo oferecendo experiência para esse alunado num lugar que seja seguro, confortável e convidativo. Ah, né? Vamos pintar o chão. vamos pintar o chão. Plim! E é simples assim, né? Pode ser simples assim, via Sim. de regra, né? A gente está chegando no final. Eu achei. Ah, que dó! Tem ainda muita coisa para falar, Sou. Gato, não tô falando que nós vamos ter que fechar parceria de Thalícia para a gente falar dessas coisas para sempre. Um vai puxando Adoro! gancho pro outro, né? Esse está sendo meu maior desafio, viu? Confesso aqui em público. Né? Pensar separadamente essas coisas e tentar me manter também assim, focada. Para falar, não, tá, hoje a gente vai falar só disso. Mas não tem como. Né? De metodologia, a gente já falou de recurso metodológico, de didática, de. Que mais que a gente falou? De perfil de professor, né? Ou seja, abordagem de ensino-aprendizagem em dança, se a gente quiser usar esse nome técnico. A gente falou de pelo menos 5 coisas aqui, para além do que era o tema central. Nós vamos ter que conversar mais. Tem muito assunto ainda aí, olha. Pode saber que seu telefone vai tocar. Ô, querido, obrigada demais, viu? Adorei a Obrigado a você, adorei o papo. Obrigada pela sua experiência, adorei. A gente vai ter coisas lindas aqui para quem quiser entrar depois e assistir. Obrigadaça. Obrigado a você. Seguimos. Avante! Avante, avante em movimento. Avante, pelo amor de Deus. Beijo para todo mundo que está passando por aqui. Obrigada. Tchau, Segue a galera. Obrigado gente. pela presença. Quem não seguiu o Peter, segue lá. Fala, antes de fechar, fala um pouquinho sobre o trabalho que você está fazendo lá no seu Instagram mesmo. Você tem também distribuído conteúdos bastante pertinentes da nossa área. Fala um pouquinho antes da gente ir embora. Então, eu estou assim, num momento que foi a pandemia que me ensinou, digamos assim. Eu estou trabalhando exclusivamente online, vai fazer quase um ano que eu me dediquei a trabalhar com dança no modo online, justamente para poder me conectar com pessoas que talvez não tivessem a oportunidade de estarem comigo num modo presencial.
e a conexão com esses diferentes pensamentos. Então, eu tenho uma aula de dança contemporânea que acontece às terças e quintas. Tenho uma aula de consciência na dança clássica que acontece nas segundas e quartas, que é justamente trabalhar essa questão da percepção do movimento dentro do contexto do balé, fazer esses mapeamentos corporais, né, a partir das práticas somáticas. E eu tenho também uma terceira turma que chama Corpo em Ação, que é, digamos assim, diria que seria a porta de entrada para aquelas pessoas que, de alguma maneira, tiveram vontade de dançar e nunca... digamos assim, o módulo de entrada básico, iniciante, né? Seja para pessoas que nunca dançaram, querem ter uma experiência de dança envolvendo autoconhecimento, consciência corporal, né? Eu fico falando da questão do gesto autoral no sentido de enfatizar a improvisação, que também é outro tema que a gente podia abrir aí, né? Assim, ainda, infelizmente, ainda tem muita gente que tem, não sei se a palavra é medo, mas tem receio em improvisar e faz confusão entre o improvisar e a gambiarra. Isso. Isso foi tema ano passado. E aí tô aí, gente. Quem quiser, entre em contato comigo, venha conhecer o meu trabalho. Dentro do Instagram, eu realmente tenho feito essa distribuição de conteúdo, porque eu acho que também faz parte do nosso trabalho, pensando em metodologia, né? Assim, como que a gente comunica, né? Total. Como que a gente faz essa comunicação com o público, porque às vezes o público realmente não tem noção. Não tem O noção, não público que sabe eu onde falo, procurar, como, quem. o público geral, às vezes não tem informação, seja dos valores, seja dessa questão metodológica, seja a questão de como o seu serviço pode beneficiar determinadas coisas na vida deles, né? A gente estava falando disso. E a gente não aprende isso, né? Assim, interessante, porque a gente não aprende, assim, ainda tem muita, não sei se é receio, ou se é, assim, esse lugar do artista não saber vender o próprio trabalho, Esse é o foco do né? Onda Ensinando a Ensinar, por exemplo, que é o que eu te falava, sabe? Quero olhar para a nossa profissão, né, e para as minúcias da nossa profissão, mas com vistas a gente pensar precificação do nosso serviço, né? Aprender a ganhar dinheiro com isso, já que a gente escolhe isso como profissão, né? Que a gente aprenda a ganhar dinheiro, porque de fato, né? É uma parte defasada da nossa profissão, né? Até dentro da universidade, tá? Eu passei por lá. Você não tem um módulo, um semestre onde você vai aprender como precificar o seu trabalho, como negociar com o contratante, como escolher o seu mercado de trabalho do ponto de vista, eu quero trabalhar só no online, no presencial, quero fazer vínculo com instituições, quero trabalhar por conta própria, como isso funciona, né? Existem legislações vigentes para a nossa área, quais que são? Tem um teto, tem um piso, tem como é que a gente não aprende isso, né? Então você vai, é uma coisa que você vai ali no fazendo, Você e o vai que indo eu no decorrer percebo do rio. e o que eu percebo é que a gente acaba sendo subutilizado nesse sentido. Você tem profissionais Sim, excelentes no mercado, super qualificados, fazendo um trabalho de altíssimo nível, com seriedade, e às vezes a pessoa não consegue viver do próprio trabalho. Não é culpa do mundo, não. Eu também, hoje em dia, não acredito muito nesse lugar de, como o mundo é um lugar ruim para se viver. Às vezes é um próprio desconhecimento de como que o nosso mercado funciona. Para a gente, de repente, sim. ter outras posturas, né? Eu concordo muito com você, assim. Aliás, eu concordo, não, eu acompanho seu trabalho, né? Não à toa é o professor que abriu essa conversa, né? Porque acho que a gente está muito alinhado em pensamentos e é bom juntar com quem tá alinhado mesmo, para a gente poder fazer essas coisas, né, melhorarem para todos nós. Sim.
Obrigada. Beijo, querida. Adorei. Beijo, gente. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.